Olá, bem-vindo de volta, caro cidadão imperial, a mais um episódio da lore do futuro sombrio do milênio de 40.000. E hoje nós vamos continuar com a nossa saga da Fundação Amaldiçoada, a 21ª Fundação, e o capítulo de hoje são os Minotauros. Os Minotauros acredito que sejam um dos mais famosos depois dos Lamentadores da Fundação Amaldiçoada. E bem a verdade, a gente não sabe ao certo quando eles realmente foram fundados e da onde eles vêm, no caso a semente genética que criou esses super soldados. O que nós sabemos sobre eles é que eles têm uma arte fenomenal. Olha só essas armaduras de bronze com vermelho. Não é à toa que Khorne também gosta dessas cores. Que cor massa que fica na armadura. Em geral, além de serem uma das miniaturas mais legais, eles também têm bastante mesmo, arte de fãs. Então eu trouxe algumas das melhores que eu encontrei aqui para elucidar vocês de como eles aparentam. Mas em geral, não deixe essa armadura brilhante, esses símbolos legais que ressaltam no bronze, te iludirem. Eles são extremamente cruéis, grandíssimos babacas, e eles não estão nem aí para nada a não ser eles mesmos. Um comportamento que talvez fale de onde eles realmente vêm, da onde vem a semente genética dos Minotauros. Bem, em geral, vou conversar um pouco sobre a história, sobre como eles atuam, sobre as interações deles com outros capítulos, e vamos tentar juntar os pedaços e fazer uma teoria de onde eles vêm. Bem, com os outros capítulos eu achava que era uma coisa mais difícil de saber de onde eles vêm. Com os Minotauros eu tenho praticamente total certeza de onde eles são, mas vamos ver se você chega na mesma conclusão que eu. Primeiro, o capítulo é inspirado numa temática grega. A nave principal deles tem meio que um labirinto até chegar na posição de comando, aonde fica o mestre do capítulo, ou seja, o Minotauro do labirinto, né? Meio que a historinha grega. Então, eles têm uma forte inspiração na Grécia. Tu vê também pela armadura, os escudos que eles utilizam e as lanças de energia, que parece um hoplita. Eu não sei falar grego, mas eu acho que é hoplita que a gente fala, que é aquela infantaria pesada da Grécia na Idade do Bronze, no comecinho ali da Idade Antiga. Então, eu acredito que eles sejam hoplitas, mas vamos ver aí o que vai vir. Em geral, além dessa inspiração grega, eles também têm uma personalidade extremamente difícil. Como assim? Eles não se dão bem com ninguém. No caso, eles se dão bem apenas com os altos senhores da terra, cujas ordens eles obedecem. Eles não obedecem o comando militar. Eles não obedecem outro capítulo de super soldados, eles não atuam bem em coordenação com outros capítulos ou com soldados da guarda, eles agem meio que sozinhos, eles chegam, fazem o que querem e vão embora, e quase não conversam ou se comunicam com ninguém. Então tu pode pensar, Dark Angel? Calma, porque tem outras pessoas com a personalidade assim difícil e inspirados na Grécia, só que não 100% leais. Bem, além dessa personalidade difícil, a história deles conta um pouquinho também sobre a sua fundação. Existe um relato da atuação de um capítulo chamado Minotauro, que atuou no milênio 32. Nessa época,
o Império tinha saído da grande heresia do Horus e haviam alguns novos capítulos sendo fundados, mas nada assim em grande escala. E do milênio 32 até o 36, onde ocorreu a 21ª fundação, sumiu do registro. Talvez foi alguém que falou ali achando que não existiam os Minotauros ou errou na hora de fazer o livro, não sei, mas nos relatos oficiais eles aparecem logo depois da heresia do Horus e muito tempo depois, como um capítulo de verdade, 1000 super soldados na 21ª fundação. Então ele já vem de um capítulo um pouquinho amaldiçoado e, como tu sabe, esse capítulo, dizem as más línguas, longe de mim falar sobre isso, mas eles experimentaram no trabalho perfeito do Imperador e eles talvez tentassem usar a semente genética dos traidores e tentaram remover as impurezas da semente genética, criando aberrações horríveis e que a maioria acabou sucumbindo ao caos. Então, não foi uma boa ideia. Tem um motivo para isso aí ser chamado de heresia e tu não fazer, mas eles fizeram algo semelhante, dizem, jamais, não, acredito que não, isso seria heresia, eles não fariam isso, os mecânicos jamais iriam fazer isso. Os mecânicos sempre pecam pelo excesso de cuidado e nunca eles iriam botar o Império em risco porque eles querem fazer um experimento para ver o que acontece. Não, isso não faz parte dos mecânicos. Mas no caso, bem, eles criaram então esse capítulo de super soldados que demonstraram inicialmente uma brutalidade terrível. Eles matavam civis, eles matavam pessoas que se rendiam, eles eliminavam o inimigo como se não fosse nada. E essa imensa brutalidade, junto com fazer parte da 21ª fundação, que não era uma coisa boa, porque a Inquisição ia ficar de olho em ti, porque eles estavam só esperando para te fazer uma cagada para te matar. Eles meio que também sumiram de novo dos registros imperiais do milênio de 38.000 até a Idade Moderna em 41.000. Bem, desde esse tempo eles ficaram meios na surdina e sumiram. O que a gente sabe das ações que eles tiveram naquele período, depois da fundação amaldiçoada, é que eles tinham uma terrível conduta e várias reclamações de insubordinação, de não cooperar com o pessoal alto da Astra Militarum, com as ordens maiores ou com comandantes de capítulos mais veteranos que eles, e também alguns incidentes deles enfrentando todo mundo, qualquer um, não importa o lado, eles simplesmente matavam os dois para garantir que quem tivesse certo ou quem tá errado, ninguém vai vencer, todo mundo vai perder. E um acidente aconteceu com um capítulo sucessor dos Ultramarines, os chamados Inceptors, que estavam numa época que foi um grande conflito imperial, que um dia talvez eu traga aqui pro canal, que foi a heresia de Macarian, e nessa época vários capítulos se separaram e vários mundos se revoltaram contra o Império, e os Inceptors eram lealistas, e existia um outro capítulo de super soldados chamados Doom Warriors, soldados do fim do mundo, seria a tradução mais literal, e eles se enfrentaram, os Doom Warriors tentando se separar do Império e os Inceptors tentando manter a honra e a tradição e a lealdade. E durante esse conflito sangrento entre os dois, chegaram reforços lealistas, entre aspas, os Minotauros, e os Minotauros
não perguntaram nada, não responderam nenhuma vox, não tentaram entender a situação, simplesmente desceram matando todo mundo, enquanto os outros estavam já em um estado assim de uma depressão de força, porque eles já tinham gastado muitos soldados, munição, e eles estavam ali num conflito de atrito há um bom tempo. Eles chegaram com 100% da força e desceram-lhe o cacete num ataque relâmpago, eliminando qualquer resistência, exterminando os Doom Warriors, que eram os Astarte traidores, e também exterminando os Inceptors, que eram lealistas, e deixando eles apenas com menos de 100 super soldados que tiveram que fazer eles se renderam para os Minotauros e ainda assim tiveram que fazer todo um ritual e passar uma vergonha e entregar o equipamento para eles. Depois desse evento, os Ultramarines e todos os sucessores dos Ultramarines não confiam com razão e também não gostam e nem cooperam com os Minotauros em lugar nenhum onde eles vão. Talvez também porque os Minotauros têm uma inspiração grega e os Ultramarines romana, mas não, acho que não. A história deles tem essa desavença e eles não se gostam porque eles já quase exterminaram um capítulo de sucessão numa forma totalmente idiota, onde eles simplesmente atacaram e partiram para conclusões sem nem pensar ou avaliar a situação. Isso nós vamos ver várias vezes. Eles não colaboram, eles não comunicam, eles simplesmente fazem um plano, eles acham que o plano deles é melhor do que os outros e fazem aquilo que bem entender, e eles não estão nem aí para outras instituições ou para outras coisas, eles não respondem a ninguém, com exceção dos altos senhores da Terra, já que afinal os altos senhores da Terra são os manda-chuva, são o alto escalão, eles são os top na administração, então se eles mandam, aí é uma ordem que vale a pena eles parar o seu tempo precioso para ler. Em geral, eles também têm um certo acordo com os senhores da Terra, que não é muito falado ou comunicado, mas acredita-se que eles têm uma certa relação bem íntima com o maior nível de comando imperial, e eles também não veem qualquer campo de batalha como digno da presença dos Minotauros, porque eles se acham os bambambãs, eles se acham os melhores dos melhores, a perfeição encarnada, e quando alguma coisa acontece que exige a atenção deles, tem que ser algo de um nível cataclísmico, uma coisa horrível, senão eles não vão nem passar perto, eles não vão nem levantar da cadeira para ver o que está acontecendo. E quando algo chama a atenção deles, geralmente eles vão agir e levar a justiça imperial com fogo pesado, porque eles são um dos capítulos que mais possuem Dreadnoughts, que são caixões ambulantes. Esses Dreadnoughts antigos deles são, como eu vou explicar? Isso são relíquias, são coisas muito difíceis de tu adquirir, quase nenhum é produzido hoje em dia. Existe uma produção hoje em dia, mas são os modelos meio que inferiores a alguns modelos antigos, e os Minotauros possuem vários desses modelos antigos e eles falam internar o cara no caixão e botam ele aí dentro. Digamos, quando um super soldado morre, mas o cérebro dele consegue ser mantido, eles tentam recuperar isso, botar ele numa câmera de estase, que aí ele fica ali, um caixão no caso, que aí protege o corpo da decomposição, e eles ligam vários implantes no cérebro para fazer como se fosse um robô com um cérebro humano. E no caso,
esses Dreadnoughts antigos deles são reparados e mantidos numa qualidade extrema, porque não tem mais peça para isso aí, tu não consegue achar uma peça sobressalente, então os Minotauros de algum jeito conseguem confeccionar e produzir as peças para manter essas unidades e coisas que os mecânicos já perderam e não têm há muito tempo, eles continuam tendo. E esses seus antigos Dreadnoughts são apenas parte da capacidade blindada dos Minotauros. Na verdade, eles são um capítulo que é um Fleet-Based Chapter, um capítulo que seria errante, um capítulo que a base deles é a frota, eles vivem em naves e eles vão de um campo de batalha a outro campo de batalha procurando inimigos dignos para enfrentar. E eles meio que se especializaram em enfrentar inimigos do Império do maior escalão, no caso, super soldados traidores. Onde existem super soldados traidores, isso vai adquirir o interesse deles, porque eles consideram que os super soldados são a melhor arma do Império. E quando eles se viram contra o Império, aí a melhor das melhores das armas, que são os Minotauros, deve ser chamada para resolver o problema. Um dos motivos deles acabarem intervindo na Guerra de Badab é porque 3 capítulos de super soldados inimigos vão, no caso, que eram leais e vão virar a casaca, então eles vão aparecer para corrigir essa coisa errada e eles vão vir para resolver o problema. No caso, eles são especialistas em sítio, graças a essas armas pesadas e blindagem que eles têm. Então eles são muito bons em destruir fortificações e defesas inimigas, mas eles também são muito eficientes em matar infantaria pesada, preferencialmente outros super soldados. E o equipamento deles é incrivelmente top de linha para o Império, porque o Império como um todo meio que estagnou tecnologicamente, mas os Minotauros de algum jeito conseguem, mesmo que eles não tenham um mundo natal, tá sempre com peças novas, sempre com equipamentos de alta linha, sempre com o melhor do melhor. Tem alguma coisa esquisita, ou eles têm amigos em altos lugares, no caso dos Senhores da Terra, que fornecem a eles e dão a preferência de ressuprimento e equipamento, ou eles têm a capacidade nas suas naves de forjar e reparar o equipamento. Eu acredito que é mais essa segunda, aliás, um pouco dos dois. Eu acredito que eles têm o apoio e eles, por isso que eles fazem tudo possível para manter os mundos a favor do Império, e eles seguem fielmente as ordens dos altos senhores, porque eles têm preferência nos equipamentos melhores, mas também acho que eles têm a capacidade de manter, reparar e criar equipamentos de alto nível. Então, talvez seja algo meio que genético, meio que assim natural deles, criar equipamentos e montar peças de alto nível e de alta complexidade. E eu disse também que a nave principal deles foi modificada como um labirinto até tu chegar no comandante. Eles também têm um grande paixão por arquitetura e mudar assim, locais, tipo, eles modificam as naves para preencher os interesses deles. Então tu pode dizer que eles têm um pouquinho de arquiteto também dentro deles. Então eles se acham os melhores, não se comunicam com os outros, têm uma boa capacidade de metalúrgica e criar peças avançadas. Eles gostam de modificar ambientes e são designers de interiores. Tem alguma coisa meio perturbada por aí. Vamos ver se você concorda comigo quando a gente chegar na conclusão final.
E falando em armaduras e equipamentos de primeira, eles são um dos capítulos mais bem equipados, com um grande número de veículos pesados de transporte, tanques de suporte e veículos que flutuam. Então eles utilizam equipamento pesado realmente para destruir fortalezas e fortificações. Tu não vai conseguir derrotar os Minotauros numa guerra defensiva. A capacidade e o poder de fogo deles é muito superior à grande maioria dos capítulos de super soldados. Claro, eles também lutam de outras formas, eles seguem o Codex Astarte no sentido da divisão de forças. No caso, tem um regimento que são os Scout Marines, um que são os Assault Marines, um que são os Devastators. Eles seguem assim esse padrão, mas e também o número ali acredito que eles sigam também, mas na questão de veículos e equipamentos pesados, eles têm muito a mais do que qualquer outro capítulo convencional, o que é algo incrível para um capítulo que não tem um planeta fixo e que não consegue repor com recursos naturais, nem também repor os seus neophytes, que são os novatos, para lutar. Aliás, eu não falei ainda, mas como esses capítulos que são baseados em frotas estelares repõem os seus soldados? Bem, quando eles passam por mundos imperiais, e principalmente quando eles estão em uma missão ou fazendo alguma ordem, eles muitas vezes procuram voluntários na população local e eles botam esses voluntários. Muitas vezes o voluntário não tem escolha, não sei fazer o que eles mandam, eles matam todo mundo, mas em geral eles botam esses voluntários em testes terríveis, geralmente lutas até a morte, e quem sobreviver é o melhorzinho. Então você entra aí, você está dentro, você vai virar um irmão de batalha. Então, em geral, eles costumam procurar nos planetas imperiais, principalmente quando eles já estão próximos e atuando em uma missão, voluntários ou compulsivamente novos recrutas. E os Minotauros, dizem as más línguas, que eles fazem como eu vou te explicar? Uma hipno-indoctrination. O que é isso? É uma mistura de hipnose e várias cirurgias cerebrais, implantes cerebrais, e tu meio que tenta trazer a memória de um super soldado que já morreu para um super soldado novo. Então, até o ponto de que isso meio que se sobrepõe à própria personalidade daquele soldado antigo. Isso é o rumor, isso é o que eles falam. A gente não sabe se eles fazem isso a ponto de completamente apagar a mente da pessoa nova para que ele tenha memória, a ideia de que ele é aquele que morreu, ou se eles fazem isso de uma maneira apenas mais limitada para dar àqueles novos soldados uma certa experiência de combate e batalha e meio que acelerar o processo de recrutamento e treinamento. Porque normalmente o que um capítulo convencional faz? Tu bota os neophytes, os novatos, depois de muito treinamento, tu bota eles como Scout Marines, como patrulheiros, para que eles primeiro tenham experiências de batalha enquanto eles vão fazendo as modificações genéticas e procedimentos para virar um verdadeiro super soldado, e aqueles que sobrevivem ao serviço como Scout Marines, como esses patrulheiros iniciais, depois vão virar um irmão de batalha propriamente dito. Mas esses aqui, os Minotauros, têm uma acelerada conversão entre neophyte, entre novato, irmão de batalha final. Então aquela passagem entre Scout e Marine é muito rápido para eles, provavelmente pela utilização dessa hypno-indoctrination e vários tipos de cirurgia e implantes cerebrais. Só que eles mantêm esse segredo deles de como eles criam os seus soldados tão rápido, de como os seus soldados têm experiência de batalha e mudam o nome do nada. Bem,
de uma forma bem guardada, mas a probabilidade maior é que eles fazem uma total lavagem cerebral nos novatos e eles fazem com que o novato tenha a mesma personalidade, o mesmo pensamento, as mesmas memórias de alguém que já faleceu da legião deles. Por isso, eles também não têm medo de morrer, porque eles meio que tem a vida eterna, não no teu corpo, mas a tua mente, a tua inteligência, a tua personalidade vai passar para outro corpo. Então eles não têm medo de ficar perto do inimigo e enfrentar o inimigo olho no olho e mano a mano. Eles têm várias formações de batalha e o que a gente sabe sobre eles é que eles são brutais, extremamente violentos, e eles conquistam território e dominam o inimigo, meio que sem se preocupar com as próprias baixas. Também falando sobre uma coisa assim relacionada da onde eu acho que eles vêm, eles mandam os irmãos de batalha para a morte, meio que como se eles fossem um número, ignorando totalmente as baixas e depois repondo nesse processo rápido de passagem de Neophyte para irmão de batalha completo. Bem, eles têm alguns pezinhos aí na heresia, como eu já falei, você deve já ter sentido, porque isso aí é meio estranho, um pouco disso aí parece ser Tech Heresy, eles mexem em máquinas sem autorização dos mecânicos, eles utilizam processos de neuroendocrinação ali, de ficar fazendo hipnose, implantes cerebrais. Cara, isso aí tá me parecendo heresia tecnológica, isso aí não é legal, isso aí é uma tecnologia que vem desde a época negra da tecnologia, The Age of Strife, quando meio que o universo quase se destruiu e a humanidade quase foi extinta. Então, não sei até que ponto eles são 100% puros. Em falar em 100% puro, a semente genética de todos os capítulos leais tem que ter uma taxa para os mecânicos de 5% para avaliar a possível mutação e corrupção. E os mecânicos descobriram que os minotauros, na verdade, têm uma semente genética considerada quimérica. Quimérica, pois é uma mistura de alguma coisa. Provavelmente eles pegaram uma semente genética dos traidores e eles tentaram modificar para que ela ficasse lealista, porque toda a personalidade, todo o aspecto, todo o jeito deles fala extremamente a favor de que eles na verdade são descendentes dos Iron Warriors, os guerreiros de ferro, os heróis de Olímpia, os filhos de Perturabo. Ué, pois é tudo exatamente igual, fecha em todas as partes. Para mim, os Minotauros não passam de Iron Warriors leais. E a gente sabe que alguns Iron Warriors, desde a época da heresia do Horus, se recusaram a seguir as forças do caos. Aliás, os Iron Warriors meio que se recusam a seguir o caos em geral. Eles meio que fazem o que eles querem, mas é estranho. Eles utilizam o caos como arma, mas eles não cultuam o caos. Eles vão acabar se corrompendo, mas não são assim igual os Wordbearers, que se entregam de corpo e alma pro caos. Independente, eles não são mais benignos por causa disso. Todos eles são traidores e têm que morrer. E no caso, os Minotauros, provavelmente, eu acredito que foi uma modificação, só que todas as respostas no caso, todos os resultados dos exames da semente genética deles, tirando o fato de que ela é uma quimera, são classificados em alto nível, a ponto de nem a Inquisição ter acesso. Os únicos que têm acesso aos relatos reais do que acontece com a semente genética deles são os altos senhores da terra, e eles não vão falar contigo, você para eles é plebe, então não tem
como realmente saber, mas nada me tira da cabeça que eles são Iron Warriors. E no caso, tudo fecha. Eles também gostam de substituir o seu corpo por próteses mecânicas, assim como os Iron Warriors. Então, esqueça a fraqueza da carne, aceite a certeza fria do metal. Quando, digamos, um deles perde uma perna no campo de batalha, se eles estabilizam o irmão de batalha e mantêm ele vivo, e eles vão fazer uma prótese e botar uma perna biônica. Se ele perdeu uma mão no campo de batalha, eles cortam o braço e botam um braço mecânico. Então, em geral, eles costumam amputar membros e a maioria deles possui pelo menos um implante mecânico em alguma região do seu corpo. Ele levou um tiro na cabeça que fragmentou o capacete e deixou ele cego de um olho. Bota um olho mecânico. Ele ficou surdo de um ouvido nesse mesmo impacto. Bota um implante mecânico. Eles vão botando e substituindo o seu corpo por tecnologia, o que também é muito parecido com os Iron Warriors, que são os caóticos, porque os Iron Warriors, quando eles têm uma mutação do caos, afinal as bênçãos do caos são mutações, então digamos ele começou a crescer um tentáculo na mão, o Iron Warrior vai pegar uma espada motosserra, arrancar o próprio braço, tacar fogo no cotoco e depois ele vai procurar a ajuda do apotecário local. Eles negam e se recusam mutações do caos, porque eles veem isso como fraqueza. Aceitar um presente para ser mais forte é fraqueza nos olhos dos Iron Warriors. E no caso dos Minotauros, se eles recebem uma lesão ou uma ferida, eles vão se automutilar, eles vão cortar o membro inteiro, queimar e depois procurar ajuda, assim, totalmente sem anestesia, o que fala muito sobre a sanidade mental deles. Então, eles têm um comportamento bem parecido com qualquer percepção de fraqueza que eles veem. Então, eu acredito que eles são muita coincidência para ser meramente coincidência, e eu acredito que eles são Iron Warriors com uma modificação genética. Se a modificação genética foi pro bem ou pro mal, eles ainda são extremamente leais. Até que ponto eles vão se manter extremamente leais, não sei te dizer, mas até hoje eles continuam lutando pelo Império. Se eles são os mesmos hoje que existiram lá atrás no milênio 32, ou os mesmos da fundação ali no milênio 36, se eles continuam utilizando a mesma imagem cerebral, o mesmo conhecimento, a mesma vida daqueles que morreram para botar nos novos, eu também não sei te falar, porque infelizmente essa parte é altamente confidencial e nem a Inquisição tem acesso a isso. E, em geral, se tu quer um capítulo de super soldados extremamente bem equipado, com armaduras com uma combinação de cor legal, eles são para você. Os Minotauros, eles além dessa combinação de cores muito legal e equipamentos divertidos, eles também participaram de vários conflitos importantes, principalmente na época recente. Até vou falar um pouco também sobre o que está acontecendo atualmente com eles no Império, depois da divisão ali que o caos espalhou e fez uma tempestade. Ela fez uma divisão na galáxia, meio que um rasgo no meio da galáxia. E atualmente o Império ficou sem comunicação com a Terra e os planetas estão fazendo o possível para tentar se resgatar e chegar de novo na Terra. Mas antes de falar sobre a lore atual, vou falar um pouquinho também sobre o Asterion Moloch, o Chapter Master, o mestre do capítulo atual dos Minotauros. Ele gosta de lutar na frente de batalha, ele gosta de estar na frente dos seus homens, e tendência grega, né? Não, sem zoeira galera. Mas no caso,
ele vai lutar na frente de batalha com um enorme escudo de energia. Ele é maior do que os outros super soldados ao seu redor. E ele é uma figura imponente e ele é completamente paranoico. Ele se isola de todo mundo, ele não fala com quase ninguém, ele só recebe ali os relatos e os dados e as coisas que eles têm que fazer, porque ele é o mestre do capítulo, ele tem uma tarefa burocrática também, no meio do seu labirinto na torre de comando, e ele quase não sai de lá e nem fala com os outros, ele é bem isolado do resto, perturbado, bem... Mas independente dessa sua total paranoia, ele é uma máquina de matar e um excelente combatente no mano a mano. Houve um conflito que os Minotauros atuaram, o conflito chamado as Guerras de Orpheon. Nas Guerras de Orpheon, ele invadiu a nave principal dos Necrons e ele enfrentou o comandante de guerra de uma dinastia dos Necrons chamada Mynarch, e ele enfrentou e ganhou do comandante Necron. Depois disso, as forças dos mortos-vivos não, né, porque os Necrons são mortos-vivos, das máquinas mortos-vivos tiveram que se retirar. E aqueles planetas que os Necrons estavam conquistando, eles fizeram uma ordem de exterminatus e destruíram o planeta com os Necrons em cima. Se o planeta não pudesse ser imperial e tivesse caído para os Necrons, eles destruíram o planeta com os monstros junto. Em geral, graças à sua brutal eficiência e decapitar o comandante inimigo, eles conseguiram conquistar de volta, aliás, parar o avanço dos Necrons, e depois de séculos os planetas podem ser reabitados mesmo, então vai dar tudo certo. Se aquele ali se perdeu, sempre tem outro planeta onde esse aí veio, o universo é bem grande, mas em geral ele é muito agressivo e violento, e ele, assim como os Minotauros antes dele, não colaboram e não cooperam com os outros. Ele faz o próprio plano de batalha, ele vem, mata todo mundo e vai embora. Em geral, depois de alguns requisitos do alto comando imperial, eles meio que tentam se segurar para não matar outras forças leais. Então, em geral, eles são mais uma ameaça hoje para o inimigo, e eles têm um certo controle. Aquele acidente que aconteceu com os Ultramarines lá atrás dificilmente vai acontecer de novo, mas se eles farejarem heresia, se eles sentirem que alguém está querendo trair o Império, aí eles vão mostrar o verdadeiro peso do chifre do Minotauro nos seus inimigos. E falando em verdadeiro peso, eles costumam atuar o capítulo inteiro juntos. Eles lutam todos juntos, eles raramente dividem as forças, e quando dividem, eles dividem o mínimo possível. Eles dividem então em 500 em 2 forças ou 300 em 3 e deu, não mais que isso. Eles muito dificilmente não vão lutar como o capítulo inteiro em um teatro de batalha. Eles vão juntos, eles atuam juntos, e os únicos que eles confiam são outros Minotauros. Eles têm uma certa relação assim de afinidade com os Charcharodons, até um dia também tem que falar deles, que são legais pra caramba. Mas, em geral, eles não têm assim muita confiança e boa fé em ninguém, e eles têm muito medo, e assim eles mantêm tudo em muito segredo e sigilo. Outras forças que já lutaram com eles em teatros de batalha mandaram várias reclamações para o comando imperial, dizendo que se tu não consegue conversar com eles, eles botam armas automáticas apontadas até para os aliados, e eles não toleram que ninguém chegue perto ou investigue qualquer coisa. Eles negam qualquer comunicação ou tentativa de apoio. É bem difícil tu lidar com eles num campo de batalha. Eles vêm, não querem ser incomodados, fazem o que tem que fazer e vão embora. E se tu se meter, eles vão atirar em ti do mesmo jeito que eles atiram no inimigo. Muito
muito cuidado lidando com eles. Mas era isso que eu queria trazer hoje sobre os Minotauros. Como eu falei, eu vou falar um pouco da lore atual. Então, por último só, atualmente eles foram atacados pela Death Guard, a Guarda da Morte, os seguidores de Mortarion, e eles conseguiram chegar na parte onde eles armazenam as sementes genéticas nas naves deles, e eles contaminaram, porque afinal a Death Guard é seguidor de Nurgle, então eles contaminaram com doenças a semente genética dos Minotauros. Agora, sem uma semente genética e com o universo dividido no meio e eles não conseguindo mais acesso à Terra, o capítulo tá fadado à destruição. Eles não conseguem mais repor os seus números, então eles não conseguem mais trazer novos Neophytes até um super soldado completo, e se eles tentarem implementar aquela semente genética corrompida, a pessoa morre. Eles vão precisar voltar para a Terra, onde existe uma parte da semente genética deles guardada em segurança. Como eu falei, eles pagam imposto de semente genética. Essa semente genética, uma parte é para fazer experimento para ver se eles são puros, outra parte é para manter armazenado caso uma coisa assim aconteça e eles possam recuperar o capítulo. Então, atualmente, eles estão tentando voltar para a Terra o mais rápido possível para recuperar o seu capítulo, o que não é fácil, já que a cada baixa que eles vão sofrer no caminho, eles não vão poder repor. E também o Astronomicon, a luz do Imperador, depois dessa divisão ali do caos no meio, tá bem difícil de enxergar, então não dá para te fazer uma viagem direta de qualquer lugar do Império de volta para a Terra. Eles vão ter que fazer uma verdadeira odisseia até chegar e salvar o seu capítulo. E uma última coisa também sobre o Asterion Moloch, além dele ser gigante, cheio de alterações e melhoramentos mecânicos, ele também é imortal. O quê? Não, não é não. É sim. Não, não é não. É sim. Não, não, não. Mais ou menos. No caso, já houve vários relatos de que o Asterion Moloch morreu. Mas, depois de um tempo, ele aparece super bem, como se nada tivesse acontecido. Estranho. É muito provável que eles fazem um processo de hipnoindoctrinação e cada vez que ele morre, eles pegam assim um dos irmãos de batalha que se voluntaria para ser o próximo mestre do capítulo, simplesmente tem a mente apagada para dar a mente e o corpo para o novo mestre do capítulo, que tem a mesma inteligência, a mesma mentalidade do Asterion Moloch. Quanto tempo isso aí é saudável? Quantas vezes vai acontecer isso antes de deixar ele completamente insano? Porque ele já é um pouco pirado, ele já meio assim não confia em ninguém, ele já tá todo paranoico, ele tá bem estranho e bem isolado. Quanto tempo a mente de uma pessoa pode ser reencarnada até ela quebrar? Não sei, o tempo dirá. Vejo vocês na próxima, Cidadão Imperial. Tudo de bom e o Imperador protege.